Antes, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Quando eu estava montando essa apresentação e separando ali as imagens, né, os vídeos, eu fiquei horas vendo tudo, assim, né, tudo que aconteceu. E só quem já recebeu um reconhecimento vai entender o que eu estou falando. Isso não tem preço. Não tem preço a gente ser reconhecida na nossa carreira. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: não meça esforços para o seu trabalho. Feche os ouvidos, sabe, para quem faz mal para você, para quem faz mal aos sonhos que você tem para sua vida. Não dê espaço para aquela pessoa que vai te tirar do seu foco. Pense infinitas vezes até a sua mente entender o que você quer, né? Não fique pensando naquilo que você não quer. Tenha esse autocontrole, porque no final, vale muito a pena. E é da sua vida, né? Que a gente está falando, é a sua história, é o seu sucesso. Então não deixe ninguém tirar isso de você. Gente, entenda assim essa mensagem, porque nós passamos nessa profissão por momentos tão desafiadores, né? E em toda a nossa vida mesmo, que às vezes a gente pensa até que as pessoas estão nos fazendo de bobo, né? A gente acha que a gente tem que enfrentar ou falar alguma coisa. Mas aqui vai uma coisa que eu falava muito na época com meus liderados, é que às vezes a gente precisa engolir sapo. Às vezes a gente precisa ficar quieto, né? Porque uma outra lei que tem na vida, e que eu acredito muito, é que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, não fica se importando ou perdendo o seu tempo se preocupando com o que as pessoas fazem para você, entende? Ou o que as pessoas falam ou acham de você, se elas acreditam ou não em você, no seu potencial. Não perca tempo com isso. Se preocupe com as suas atitudes, com as suas ações, tá? E isso é muito engraçado, porque assim, eu gosto bastante de falar nisso, porque a gente vê muitas pessoas desistindo da profissão por conta de outras pessoas, né? E é da nossa vida, é a nossa vida, nós que somos responsáveis, né, pela nossa vida. Então, tenha fé, acredite, porque todo mundo, sabe? Ninguém nasceu aprendendo a liderar, não, tá? Todo mundo tem oportunidade. O que a gente precisa ter focar no que de fato importa, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, a gente vai falar sobre a mentalidade do líder. A mentalidade do líder, ela desempenha um papel crucial no seu sucesso, né? E na forma também como eles impactam na equipe. Aqui estão algumas características importantes da mentalidade de um líder eficaz, né? Compartilhei aqui algumas com vocês. O líder é muito importante ele ter visão estratégica, integridade ética, comunicação eficaz, resiliência e adaptação, orientação para os resultados, orientação para as pessoas, né, que é o nosso maior foco, mentalidade de crescimento, colaboração e trabalho em equipe é muito importante. E assim, todos vocês provavelmente já ouviram falar dessas características, né? Só que pouquíssimos líderes, pouquíssimas pessoas conseguem ter constância nisso e utilizar aquilo diariamente, né? Ou quando precisa entrar em ação com uma dessas características. E a maioria dos líderes, eles sabem o que fazer, né? Só que eles não sabem a forma de fazer ou a forma assertiva, né? Que vai gerar resultado. E o liderado, ele é a mesma coisa. Às vezes você repete para ele diversas vezes a forma correta que ele precisa atender um cliente para ter sucesso, né? E ele até faz aquilo por algum tempo, mas depois acaba voltando de novo, né, a não fazer. E aí a gente passa, né, começa a pensar que o liderado não está se esforçando, que está faltando comprometimento da parte dele. Mas quando é com a gente, né? Quando a gente começa para de ter resultado, a gente às vezes acaba caindo no erro de colocar a culpa em outras coisas, na situação, na empresa, enfim. Mas por que isso acontece? Porque muitos líderes, eles ficam focados, eles acham que o problema está na circunstância e acaba se concentrando na circunstância. E aí que é um imenso desperdício de tempo, sabe, de esforço.
Porque as condições, elas surgem sempre de uma causa. Sempre de uma causa. E se você quer acabar, por exemplo, com discórdia, com confusão, com limitação, você precisa eliminar a causa. E sabe qual que é a causa? Um dos maiores problemas assim que acontece dos líderes, eles não conseguir desenvolver, ou os liderados, é a maneira que as pessoas usam a mente, né? Os pensamentos, aquelas imagens que elas cultivam na mente. Então, se você mudar a causa, você muda o efeito. Por isso que você precisa trabalhar a mentalidade da sua equipe e trabalhar a mente do líder. Isso é muito importante, porque assim, todos nós temos o controle da nossa mente, né? Deus nos deu esse poder. Mas por que a gente tem dificuldade? Pensa no seguinte: nós somos influenciados a vida toda, desde pequeno, né? Pelos nossos pais, os nossos primeiros aprendizados ali foram de influência, né? Por quem nos criou. Só que a gente não tinha opção de aceitar ou não. Quando criança, nós não tínhamos esse poder, certo? E aquilo que a gente aprende nessa fase da nossa vida se torna os nossos princípios, crenças, né? Que nós pegamos como verdade, que é a forma que a gente vê o mundo, para a gente é uma verdade ali absoluta, e elas nos moldam. E assim nós tornamos quem nós somos, né? Através daquilo que nós pensamos. Tem uma frase de Napoleão Hill que ele fala também, né? Nós somos o que pensamos a maior parte do tempo. E é por isso que a maioria da humanidade, olha um exemplo aqui para vocês verem como tem sentido isso, né? Como isso é real. A maioria da humanidade, ela tem a vida muito similar à dos familiares. Já prestou atenção nisso? É difícil quando você pega uma família, uma pessoa ser, sei lá, ter muito sucesso e os outros não. Normalmente é o mesmo patamar de vida. E o porquê que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para vocês entenderem que o nosso sucesso depende de como nós usamos o nosso pensamento. Isso explica também o porquê só 5% da humanidade, eles de fato têm sucesso na vida. E quando eu falo sucesso, eu não falo só de dinheiro. Eu falo pesquisas que foram feitas na visão daquela pessoa, o que é sucesso para ela. Só 5 pessoas vivem na plenitude da forma que gostaria de estar vivendo. 95% da humanidade não consegue realizar seus sonhos, aquilo que quer, aquilo que busca para sua vida. E é muito desafiador, né? Mudar o que chamam na ciência de paradigmas, que é os princípios que a gente tem como princípio mesmo, né? Aquilo que a gente acredita. Mas é possível. E mudando o paradigma, a gente consegue avançar na nossa vida e ter resultados assertivos. É só assim. Não adianta a gente investir horrores em treinamento e não trabalhar primeiro o que está dentro. A gente não vai ter resultado externo se a gente não trabalhar isso, tá? E para conseguir os resultados, a gente precisa controlar os nossos pensamentos. Mas como chegar nesse estado, né? Nesse estado certo, para conseguir o que a gente deseja? Para isso, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um professor de liderança e comportamento organizacional no IMD. É o professor Jorge. Eu fiz um treinamento com ele, né? Mas foi online e ele deu esse exemplo. Eu trouxe aqui para vocês. O IMD, ele é um Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerenciais, tá? É uma escola, gente, de negócio, para quem não conhece, muito famosa na Suíça, só focada em educação executiva, tá? E ele fala o seguinte: sobre liderar a partir do olho da mente. O que ele quer dizer liderar a partir do olho da mente? É como se a gente tivesse uma lanterna, né, aqui, e a lanterna, ela vai iluminar o lugar que a gente está direcionando a lanterna, certo? É aquele lugar só que a gente vai enxergar. Então, ele chama isso de olho da mente, que é o foco, é onde nós estamos focando. E ele fala na liderança como o foco importa em 2 sentidos. Onde a gente tem que colocar o nosso foco na liderança. É cultivar emoções positivas e saber para onde a gente está indo.
Olha o quanto as emoções influenciam na liderança, né? Emoções positivas, tudo aquilo que manifesta no mundo físico, primeiro acontece na nossa mente, né? Então, para a gente ter emoções positivas, lembra que eu falei no começo? A gente precisa pensar positivo. Se você focar no negativo, você vai atrair coisa negativa, né? Então, qual seria a solução aqui? Não tem outra a não ser você trocar os seus pensamentos. Sempre que você pensar em coisa negativa, muda para coisa positiva. Sempre que você pensar que você não vai conseguir construir uma equipe vencedora, muda. Eu vou conseguir, eu vou encontrar uma forma de construir uma equipe vencedora. E como que você vai conseguir? Treinando isso todos os dias, até se tornar uma habilidade para você. Aí você vai começar a fazer como o professor disse, começar a cultivar, né, as emoções positivas, que é uma das características importantíssimas na liderança. A outra que ele disse é saber para onde está indo, né? Então, vocês devem ter escutado já trilhões de vezes, né? Falar, que eu costumo sempre também falar essa frase, da Alice do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? Mas agora, com essa breve explicação que eu deixei aqui para vocês sobre a mentalidade, eu acredito que vocês conseguiram entender o quanto isso faz sentido na nossa vida, né? Caso contrário, por exemplo, não seria tema em uma das escolas de executivos mais importantes aí do mundo, tá? E a grande maioria dos líderes, eles acabam não tendo sucesso na profissão porque eles agem como a maioria da humanidade, né? Tanto que tem até uma música que relata isso aqui no Brasil, né? Que é aquela que fala deixa a vida me levar. Aqui eu deixo até uma reflexão em cima dessa frase para vocês. Porque assim, o líder, ele nunca pode deixa a vida me levar, né? Porque se nem você, pensa no seguinte, se você não tem metas e objetivos claros, se nem você sabe para onde você está indo, vai deixar a vida levar, como que você vai saber levar uma equipe ou uma organização a terem grandes resultados, né? Ou seja, o líder ele precisa ter metas, precisa ter objetivos, valores, sabe? Específico, especificar a sua meta, ter estratégias para que você possa sair do ponto A e chegar ali no seu ponto B. Caso contrário, você vai ficar só dando voltas, né? E aí, como você está em movimento, você acredita que você está fazendo as coisas que vão acontecer, mas na verdade no final você vai voltar para o ponto A, né? Que é no coach, né? A gente chama como a zona de conforto, tá bom? Então, como que o líder vai conseguir sair dessa zona de conforto, né? E continuar e começar a saber para onde está indo e ser assertivo nisso? Para isso precisa de ajuda. Não tem outro jeito. Sozinho nós não conseguimos. Porque a nossa essência, ela não foi feita para vivermos sozinho, né? Lembra que a gente cresceu através de influência? Tem coisa que é lei, a gente não consegue mudar, é lei da natureza. Não adianta a gente querer mudar. Só que tem uma coisa que é muito importante, tá? E isso tá no seu controle também. É escolher as suas companhias. Isso é muito importante. Porque isso que eu falei para vocês funciona tanto no negativo quanto no positivo. Então não adianta a gente escalar para chegar lá no topo da montanha, né? Ao lado de uma pessoa que está indo para o abismo. Aí vai ficar difícil a gente conseguir chegar, né? E grave essa mensagem aí, topo da montanha. Grave essa frase, topo da montanha, que mais para frente vai fazer mais sentido para vocês. E para desenvolver as habilidades necessárias para o sucesso, a gente recapitulando aqui, tá? A gente precisa então eliminar a causa, trocar ali os pensamentos destrutivos para os positivos, né? E mais com isso a gente também precisa descobrir a causa. Então, de que forma, de que modo a gente consegue descobrir a causa? Para isso, eu trouxe aqui para vocês um exercício que é do processo de coaching. E antes de passar esse exercício, porque é uma pergunta, isso é usado em grandes empresas, várias metodologias, porque são cientificamente testadas, e essa que eu vou falar para vocês é uma delas. E eu vou falar, não subestime, por quê?
A única forma de a gente encontrar a resposta certa que a gente precisa é através de uma pergunta certa. Se você fizer uma pergunta certa, uma pergunta correta, você nunca vai ter uma resposta errada. Então, não subestime o peso, sabe? E o valor da pergunta. É através das perguntas poderosas que você consegue as respostas. E a pergunta que eu quero deixar aqui, para que se você estiver passando por um momento difícil, ou quando você estiver enfrentando um momento, faça a seguinte pergunta: de que modo esse pensamento contribui para que você encontre uma solução? Às vezes você não vai encontrar a resposta ali nos primeiros minutos, no primeiro tempo, mas insista nessa pergunta, porque essa pergunta vai te trazer a resposta da causa do problema que você está ou que você estiver enfrentando quando você usar esse exercício, tá bom? E aí, quando você descobre a causa, você precisa começar a trabalhar nela para que você consiga mudar os pensamentos, né? Como a gente já falou aqui, e aí sim você vai começar a passar a ter emoções positivas na liderança. E aí as coisas começam a acontecer, você começa a se conectar melhor com a sua equipe, você começa a entender e gerenciar as suas emoções, né? Por que você age de determinada maneira, tá bom? E a outra é saber para onde está indo. Então, montando metas, objetivos, estratégias claras, específicas, para que você consiga, de fato, montar uma estratégia que te leve onde você quer chegar. E para isso, usado também em grandes empresas, um outro método que eu trago aqui para vocês, que é para montar metas e objetivos, é que ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e ter prazos, tá bom? Uma meta sem prazos, ela não é meta, ela não passa de um sonho, tá? Então a meta ela precisa ter prazos.